Dois sistemas, como os julgamentos acontecem. Ele começa o capítulo dizendo que o tema 2 é responsável por receber as perguntas. Somos capazes de fazer perguntas diversas e em uma quantidade infinita. O sistema 2 procura por essas respostas dentro da nossa memória. E já o sistema 1, ele opera monitorando o que acontece dentro da gente, como também o que acontece fora. E com esse monitoramento, ele vai gerar avaliações diversas dos vários aspectos. Isso é a intuição. Eles chamam isso de avaliações básicas. Lembra que o sistema 1 é voltado para fornecer avaliações contínuas dos principais problemas de um organismo. Esse sistema ele era mais utilizado quando os nossos antepassados viviam na selva, porque é um sistema voltado muito para a sobrevivência. Se podemos nos aproximar dele animal, se o lugar é perigoso. E isso tudo era decidido pelo conforto cognitivo. As situações são constantemente estimadas pelo sistema 1 como boas ou ruins, exigindo a fuga ou permitindo a abordagem. O bom humor e o conforto cognitivo são os equivalentes humanos das avaliações de segurança e familiaridade. Temos a intuição que a pessoa é amigável apenas olhando para ela pelo formato do rosto. Se essa pessoa tem um rosto com queixo quadrado e um sorriso virado para baixo, ela é mais propensa a ser uma pessoa não muito agradável. Ele cita um experimento em que ele submeteu os alunos de uma universidade a classificarem diversos rostos, e esses rostos eram rostos de políticos. Os políticos que ganharam a eleição eram políticos que os alunos classificaram como competentes apenas olhando para o rosto dessas pessoas. A coincidência foi de 70%, e o perfil do rosto era um rosto com queixo forte e um sorriso com uma ligeira denotação de autoconfiança. Ele chama isso de heurística de julgamento, e ele diz que quem decide em quem você vai votar é o seu sistema 1, intuitivo, pelo formato do rosto. E o seu sistema 2 absorve essa informação, amadurece ela e no dia da votação coloca em prática. Analisando melhor os dados do experimento, observou-se que a decisão pelo rosto quadrado e os sorrisos de autoconfiança era 3 vezes maior nas pessoas que não eram estudadas, não tinham um conhecimento político, também pessoas que assistiam muita televisão, pessoas mais propensas a decidir pelo visual. Ele lembra que atividades relacionadas a quantificar dimensões é voltada para o sistema 2. Um experimento que é colocado é mostrado uma torre com vários quadradinhos empilhados e um monte de quadradinhos ao lado. Outra torre inteiriça de mesmo tamanho da de quadradinhos pequenininhos. Ele diz que o seu sistema 1 é capaz de entender que a torre de quadradinhos tem o mesmo tamanho da torre inteiriça, mas ele não tem capacidade de saber que aquele monte de blocos empilhados tem a mesma altura da torre de blocos. Outro experimento é uma imagem com várias linhas em posições diferentes e de tamanhos diferentes, e é perguntado qual o tamanho médio dessas linhas. O seu sistema 1 não tem dificuldade nenhuma em descobrir a média de tamanho das linhas. Ele consegue fazer isso, inclusive, quando ele está sobrecarregado com atividades cognitivas, de memorização, de números, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas ele não tem a capacidade de falar qual é o comprimento do somatório dessas linhas. Aí sim você precisaria de usar o seu sistema 2. Ele resume falando que o sistema 1 representa categorias por meio de um protótipo ou de um conjunto de paradigmas típicos. Lida bem com médias, mas muito mal com somas. Outro experimento interessante foi a respeito do vazamento de óleo que teve no Golfo do México. As pessoas eram convidadas a responder um formulário que tinha salvar 2.000 pássaros, salvar 20.000 pássaros e salvar 200.000 pássaros. E na frente o valor que você estava disposto a contribuir para salvar esses pássaros. Por mais estranho que pareça, o resultado é que para salvar 2.000 pássaros as pessoas contribuíram com $80, 20.000 com $78 e 200.000 com $88. Ou seja, as pessoas vendiam a média. Calcular a média pelo seu sistema 1 é fácil, mesmo sem estar entendendo todo o contexto. Percebeu-se que a quantidade de pássaros era irrelevante. Outra capacidade do sistema 1 é fazer equiparações entre dimensões diferentes. Por exemplo, conseguimos fazer equiparação de cores com gravidade de crimes. Um homicídio seria vermelho, um furto seria um rosa e estacionar em lugar proibido seria um amarelo clarinho. A própria cor dos semáforos já auxilia nesse entendimento. Vermelho é proibido, amarelo é cuidado e verde tudo bem, pode passar. Outra equiparação, ela é feita com o volume da música e também com o tipo de música. Uma música mais agressiva era relacionada a crimes mais agressivos. Outro experimento que foi feito, pessoas foram expostas a duas frases. Julie lia com fluência quando tinha 4 anos de idade, e qual a altura de um homem que é tão alto quanto
quanto Julie era precoce. O pessoal que respondia o questionário entendia que uma pessoa abaixo de 80 não era aceitável, porque ler com 4 anos é uma coisa não tão simples. Mas essa pessoa também não tinha mais do que 2,10, porque ler com 4 anos não era tão sobrenatural assim. Continua o experimento, perguntando qual o nível de salário da sua profissão comparado a Julie, qual crime grave comparado a Julie, qual a média de notas de Harvard comparado a Julie. Então, tudo isso nosso sistema 1 é capaz de fazer. E mesmo sem nos conectarmos com os outros, se vivemos no mesmo espaço, com as mesmas informações, no mesmo ambiente, as respostas tendem à média. Ele lembra que esse modo de equiparação, ele é estatisticamente errado, mas o nosso sistema 1 aceita tranquilamente e também o sistema 2 aceita. Só devemos prestar atenção para análises estatísticas, elas são equivocadas. Em outro momento, ele lembra que o nosso sistema 1 é o que realiza as atividades corriqueiras, é quem calcula o tridimensionamento da nossa visão, que faz o nosso organismo respirar, batimento cardíaco, manter o nosso equilíbrio. Todas essas coisas acontecem em simultâneo e sem a gente dar qualquer ordem para que o sistema funcione. E aí ele diz que quando o nosso sistema 2 aciona o sistema 1 para realizar cálculos, observar as situações e realizar cálculos, ele chama isso de bacamarte mental. Bacamarte é tipo um tiro de escopeta, porque você não consegue realizar apenas a atividade que seu sistema 2 mandou. O sistema 1 começa a calcular infinitas coisas. Um experimento citado é que as pessoas eram submetidas a encontrar as palavras que tinham semelhança, que rimavam. E aí era dado para as pessoas vote e note, que a grafia é parecida, e vote e got. Got é bode em inglês, né? As pessoas tinham mais dificuldade em encontrar essa segunda rima porque a grafia era bem diferente. As pessoas não eram questionadas se a grafia era diferente. A única obrigação que elas tinham era encontrar palavras que rimavam. Mesmo assim, o sistema 1, automaticamente, sem receber nenhuma ordem, ele começava a procurar palavras parecidas. Isso dificultava as pessoas a encontrarem as rimas e diminuía a capacidade delas. É o seu sistema 1 fazendo mais do que ele foi demandado. Outro experimento é que as pessoas eram submetidas a 3 frases. Algumas estradas são cobras, alguns empregos são cobras e alguns empregos são prisões. Essas 3 frases são erradas, mas a primeira e a última as pessoas respondiam como verdadeiras em algumas situações. Por quê? Porque eles faziam analogia, ou seja, é o seu sistema 1 funcionando além do que ele era demandado. A única pergunta que era feita era se as frases eram verdadeiras. As 3 são falsas. A conclusão é que a resposta correta, ela vai prevalecer, que as rimas acontecem, que as frases são falsas, mas o seu sistema 1, ele te boicota, ele prejudica o seu desempenho. E ele termina o capítulo dizendo que esse bacamarte mental, que é começar a calcular tudo de automático, o seu sistema 1, junto com a equiparação de intensidade, isso vai explicar por que fazemos julgamentos intuitivos acerca de muitas coisas que não temos conhecimento.